Vocês vão ver que eu vou andar um pouco nesse palco, eu sou meio inquieto, mas é muito grande, talvez eu fique mais aqui para o lado. Vamos começar. Então, a Liliana falou um pouco de mim, 18 anos na Embraer, trabalhei em desenvolvimento de produto, no desenvolvimento de negócios e na estratégia corporativa, e nos últimos 3 anos eu me apaixonei, além da aviação, por outros mercados, tanto na transição energética, que são os desafios aí que temos nas próximas décadas, e a Embraer está bem posicionada para atuar também, quanto o agronegócio. Tá? Então, se tiver uma conversa com vocês na rua e ouvir barulho de avião, eu vou interromper e olhar para o céu, mas tem outros mercados muito interessantes também em que eu comecei a atuar. E hoje em dia eu ajudo as startups a crescerem em seus negócios. Talvez alguns de vocês conheçam o pessoal lá de Porto Alegre, da UOL, que são investidores em startups em estágios iniciais. Estão fazendo um trabalho muito legal, me juntei a eles ano passado e estou aprendendo muita coisa com isso. Então, a ideia aqui da minha palestra é, como a Liliana falou, a gente ir além do que é o core business de uma corporação. Tá? Então, o que é o core business? Talvez é muito fácil a gente explicar, né? É a atividade principal que a sua empresa desempenha, é da onde vem a sua maior receita, como o mercado te enxerga também e o que te diferencia da concorrência, né? É muito fácil olhar para algumas empresas tradicionais e perceber o que elas fazem. Então, as fabricantes de aeronaves fabricam avião e oferecem serviços que complementam a sua oferta. O fabricante de veículo, né, Tesla, Ford, GM, Volkswagen também faz carro, tá bom. Samsung e Apple faz celular, eletrodoméstico, a Amazon um varejo online, né, uma loja de produtos. Temos empresas das redes sociais e também as empresas que transmitem conteúdo de vídeo para a gente. Estão lá no nosso dia a dia. Mas, na verdade, isso é parte só do que elas fazem. E se você pensar no limite, é restrito o que eles podem entregar de resultado, né? Então, mais do que falar do negócio core, é a gente pensar na competência core que essas empresas têm. E é aí que a gente começa a enxergar um pouco mais o porquê que essas empresas elas atuam não só naquele mercado em que elas são conhecidas pelo grande público, né? Então, Embraer e Gulfstream são duas grandes fabricantes de aeronaves. O expertise principal delas é desenvolver sistemas complexos, é integrar uma cadeia de suprimentos e fazer uma produção flexível, né? Ainda assim, longe do que uma montadora faz. Essas empresas fabricam aí 200 aeronaves no ano. Você vai já para uma Tesla, uma Ford e outras fabricantes de veículos, o que eles sabem fazer? Fabricar em larga escala, dezenas de milhares de equipamentos por ano. E também trabalham na mobilidade. Mobilidade que a gente fala ir de A para B, né? Pode ser uma carga, um passageiro, qualquer item que a gente precisa fazer deslocamento. A Apple e Samsung, cada uma no seu forma de atuar, né? A Apple, o must dela é simplificar. A velha história que muitos já ouviram, o iPod, por exemplo, o desejo era que eu quero ouvir música com um clique só, né? E quem pôde interagir já com o iPod viu que realmente você tem ali um dial que você mexe, mas é um clique só, você já está ouvindo música. E a Samsung, ela, junto com a Apple também, eles construíram um ecossistema integrado entre hardware e software. Esse é o expertise deles, não é fazer uma geladeira, uma máquina de lavar roupa. Tá? A Amazon e outras empresas do mesmo mercado também fazem integração logística, não é só vender produtos. E começaram a enxergar que podem ter uma plataforma de negócios amplificada, não só ficar na sua atuação inicial. Perdemos o slide, voltou. As redes sociais, mesma coisa, na verdade eles são um ambiente de coleta de dados, geração de insights, tanto para publicidade quanto para outros clientes. E as transmissões de conteúdo digital, na verdade, agora viraram geradores de conteúdo. Então, agora eles não ficam só ali transmitindo produções dos grandes estúdios, eles viraram grandes estúdios. O que todas as empresas são conhecidas do nosso dia a dia têm de especial? Todas elas têm expertise competitivo bem definido, sabem onde atuam bem, como atuam melhor e como desempenham melhor. Elas têm uma marca em renome que traz uma percepção dos clientes ímpar
também. Elas têm um foco muito bem definido estratégico do que elas fazem e o que elas querem fazer. E mais importante do que só ter esse foco, essa visão do para onde eu quero ir, eu executo, eu faço bem isso. Eu sei como fazer, eu vou atrás se eu tenho um gap de experiência, expertise, eu vou atrás de alguém que faz, que quer fazer junto comigo. E é isso que eu vim falar um pouco com vocês hoje sobre um modelo que é muito simples, né? Mas que, na verdade, vocês vão ver em diversas indústrias, diversos setores que atuam da mesma forma. E podem crescer o seu negócio muito além do que fazem hoje em dia. Mas por que eu vou fazer isso? Eu sou muito bom no que eu já faço, por que eu vou além? Bom, primeiro, né, toda empresa quer crescer. Elas não são filantropia. Elas querem ter recepção do mercado maior, serem líderes nos seus mercados. A diversificação é algo importante também, né? Vou produzir só matéria-prima. Se eu puder beneficiar o que eu produzo ali, eu vou ter margens melhores, resultados melhores, ampliação de mercado, explorar outros locais. E outra coisa importante é a perpetuidade, né? O primeiro exemplo que vem à cabeça da gente foi a Kodak. Kodak, empresa centenária, ela ainda existe, né? Para quem tem a sorte de gostar de fotografia, que é o meu caso, você ainda compra filme fotográfico Kodak. Mas ela é uma empresa que deve ser menos de 1/10 do que ela era no passado. Então, a perpetuidade ela é relevante, você dificilmente vai continuar no seu mercado só pensando em explorar o seu produto ou serviço atual. E aí já diziam alguns que, né, o básico e o simples não sai de moda. Um simples diagrama ajuda a gente a buscar essas oportunidades de negócio. Então, a empresa tradicional, ela se enquadra naquele quadrante ali. Eu tenho uma oferta conhecida e um mercado conhecido, eu tenho algumas opcionalidades para onde eu posso migrar. Eu vou trazer 3 exemplos de indústrias distintas que esse framework se aplica naturalmente. Tá? Então, onde eu passei grande parte da minha carreira, a Embraer, ela é líder nos últimos 30 anos no mercado de jatos regionais. E algo que ela faz muito bem, fez gerações de jatos novos. Ela falou, ok, eu posso crescer em outros mercados. Um mercado que eu conheço é o mercado de defesa. Então, eu sei fazer negócio no mercado de defesa, já fiz aviões de defesa também, mas tem um cliente próximo e meu que tem uma outra necessidade. Então, a Marinha brasileira queria fazer uma nova família de fragatas para a defesa do nosso oceano. Lógico, a Embraer não sabe fazer o casco do navio, não faz navio. Se juntou à ThyssenKrupp e desenvolveu o sistema integrado de armamentos e missões, que era algo que ela sabia fazer. Juntos foram lá e ganharam uma concorrência, então ela atua agora num mercado que já era conhecido, que é o mercado de defesa, mas com uma oferta diferente do que ela fazia no seu dia a dia. O outro movimento de 20 anos atrás, ela pegou uma plataforma regional que são os jatos ERJ 145, diminuiu um pouco a seção da fuselagem dele e fez uma família de jatos executivos. 20 anos de história depois, a Embraer tem o Phenom 300 como o jato que mais vende nos últimos 13 anos globalmente, com mais de 800 unidades vendidas. Então, você enxerga ali que você, conhecendo bem sua empresa, você consegue expandir um pouco, dar alguns saltos. E aí vem a beleza, que é onde eu pude trabalhar nos últimos anos, que eu recomendo aí para quem está satisfeito com o que já aprendeu ou que já pode contribuir onde está trabalhando, que é pensar em novos mercados e ofertas disruptivas. Tá? O mercado de carros voadores era a história dos Jetsons na década de 70, que a gente via ali os desenhos e falava, talvez isso ocorra daqui 100 anos, né? Hoje já é uma realidade. Então, a Embraer ela lançou a empresa IVE, que fabrica esses carros voadores. Está previsto o protótipo deles voar esse ano. E quem pôde acompanhar as notícias do SX lá no Texas, na semana passada, retrasada também, uma outra empresa americana ela fez voos demonstradores com os carros voadores lá também para os palestrantes, participantes do evento. Então, a Embraer é um caso. Outro caso que eu citei anteriormente, a Amazon, certo? Começou ali com a venda de livros, hoje um conglomerado gigantesco, e o Mercado Livre, caminho similar. Começou
poxa, eu faço a minha logística aqui de entrega dos meus produtos vendidos, eu posso fazer isso ser uma oferta de negócio para o mercado. Foi lá e desenvolveu a Amazon Logistics e o Mercado Livre fez Mercado Envios. Da mesma maneira, a Amazon tinha problemas no seu tratamento de dados, no seu trabalho do dia a dia ali, foi lá e lançou a AWS para uso interno, acabou vendo que aquilo era uma oportunidade de negócio, expandiu. Muitos de vocês aqui provavelmente trabalham com ele, já tiveram contato com a AWS. E como eu falei, o mercado que mais brilha os olhos de muitos de nós é aquela quadrante superior direito lá, né? Hoje a gente já vê como realidade drones fazendo entrega de produtos, né? De mais diversa gama de produtos de mercado de saúde, alimentação. E outro caso interessante deles é a loja física, presencial, que você não tem atendente. Você entra lá, faz as suas compras, sai, o processamento do pagamento já acontece ali, o reestoque também já é todo automatizado. Então, ali são as oportunidades de negócios disruptivos. Aquele quadrante é quando a gente enxerga algo que não está aqui no nosso dia a dia. Por último, um exemplo que também é aplicável muito bem a isso, a Tesla e a Ford, né? Você podia falar, a Tesla lá é um mercado disruptivo. Não, já é uma realidade o carro elétrico, né? Não é algo novo. É algo que já está no nosso dia a dia. O que eles tiveram que fazer diferente é que eles tiveram que criar esse ecossistema com o que não existia, né? Hoje em dia tem muita gente que tem dúvida, compro um carro elétrico e eu vou parar na rua sem combustível. E aí a próxima onda de inovação que está incipiente ainda são os veículos autônomos. Concessionária, talvez eu mais velho gosto de ir na concessionária para ver o carro, sentir o carro, fazer a escolha para fazer a compra. Hoje já tem gente que compra só na internet. Então isso também são mudanças de negócio em cima de uma base estabelecida de negócios. Como é que a gente captura essas oportunidades? Como é que a gente enxerga isso que está além do que a gente faz no dia a dia? E aí, para conectar bem com o que a gente está aqui para aprender e ouvir, é só olhar para dentro de casa, né? Então a gente começa olhando para os dados operacionais, o que a gente faz bem, o que a gente tem de melhor. Depois a gente observa como os clientes estão retornando para a gente as informações, como é que eles usam nossos produtos, nossos serviços, o que os concorrentes fazem em relação a isso. Só um instantinho, doçar a boca aqui. E também olhar para o mercado, o que os concorrentes estão fazendo, o que o mercado está sinalizando. Quando a gente junta tudo isso no caldeirão, é aí que surgem as oportunidades. Então, interpretar esses dados, com ferramenta, sem ferramenta, com IA, sem IA, é um must, é algo necessário, onde você vai conseguir criar essas oportunidades de negócios diferentes. E aí pode começar pequeno, né? Se eu estou no meu mercado, eu vou lá e começo a enxergar padrões, né? Poxa, os meus clientes ali começaram a comprar uma oferta premium. Será que eu não deveria pegar o meu produto e oferecer algo diferenciado para eles? Eu posso também observar os sinais mais fracos. Acho que muitos de nós já conheciam a inteligência artificial de anos atrás. Estava lá, incipiente, aguardando uma disrupção tecnológica em outro setor que poderia começar como coadjuvante, agora é principal, que são os chips gráficos. Então já existia ali, a inteligência artificial já existia ali, tinha gente que vendia esse conceito, mas não necessariamente era usado no dia a dia. Tá. Para você migrar para um novo mercado, você pode começar com uma prova de conceito, que pode ser algo bem simples. Compra aqui um produto, dou uma nova cara, uma roupagem e vendo no outro mercado. Tem um exemplo que eu acho muito interessante, bem simples, básico, né? Quem vai fazer uma reforma em casa ou vai fazer uma obra, compra cimento e não pensa muito na marca que compra o cimento, né? Só talvez o top of mind. Um fabricante de argamassa queria entrar no mercado de cimento, ele foi lá e comprou um lote do concorrente, mudou a embalagem, colocou como um teste no mercado para ver se era bem aceito como vendedor de cimento. Isso nada mais é que uma prova de conceito, né? Conseguiu viabilizar, hoje é um dos grandes players também de mercado de cimento. Então vocês podem ver coisas
movimentos simples, bem tênues, que podem te dar abertura de mercado. Fazer os produtos mínimos viáveis, ou a parte que eu acho mais interessante é buscar sinergias e parcerias, porque não é fácil fazer inovação e novos negócios sozinhos. Isso ajuda você a acelerar a sua entrada e também colocar mais combustível nesse ecossistema da inovação. Tá? E como que isso funciona? Aquilo que eu mostrei para vocês bem simples, você olha para dentro de casa, você consegue, de maneira limitada, achar os seus dados, as informações. Aí você vai ali para um outro player, tem alguma falha aqui nos slides, mas ali mostraria que complementaria a sua visão. E aí, quando você tem um ecossistema, na verdade, você tem N empresas que interagem entre si, e isso é o que gera um possível novo mercado ou uma nova oferta de produto ou serviço. Foi assim que surgiram alguns dos negócios que a gente está acompanhando, a gente está vivenciando e até participando. Né? Esse é o poder do ecossistema. É você pegar nuances, olhar a prisma por diversas facetas e construir algo em comum. Exemplos reais que eu quis trazer para vocês. Então, hoje a gente ouve muito falar do carro voador, né? Mas talvez não sabe de onde surgiu. Foram os Jetsons que deram essa ideia. Não, na verdade, muitas empresas já estudaram isso no passado, quebraram, não funcionaram muito bem. Algo como 10 anos atrás, a Uber montou um conglomerado de estudos que chamava Uber Elevate, que ela falou, opa, eu tenho muita informação aqui de transporte, né, os veículos saem de A para B, muito trânsito, ineficiência, como é que eu posso resolver um problema crítico que é a mobilidade urbana nos grandes centros? Né? Foi lá, juntou uma das empresas que pensou nisso. Outro grupo admirável, o casal Gates, na época, fez a fundação e falou, tá bom, como é que eu garanto aqui a universalização da sanitização? Quero resolver os problemas ali, né? Tem muito dinheiro, não sei mais onde eu vou aplicar, vamos resolver um problema que vai ajudar muita gente nesse planeta. A internet das coisas, talvez um pouco mais próximo de alguns casos que a gente trabalha aqui, ok, eu posso desenvolver a minha solução, você desenvolve a sua, mas no final do dia eu quero que elas trabalhem sem falhas entre elas. Então, como é que vai ser a interoperabilidade? Eu tenho que ter protocolos únicos de tratamento de dados, de cooperação. No começo do dia de hoje, o Guilherme falou sobre uns 20 trilhões de dólares de segurança. Como é que eu resolvo o gap de segurança numa comunicação entre equipamentos? Será que não é algo que tem que ser pensado em conjunto, não sozinho apenas? Outra forma, a gente, né, no dia a dia a gente enfrenta o trânsito aí, sabe que existe o carro autônomo. Como é que eu vou migrar do modelo hoje de motorista para o modelo autônomo? Não vai ser num piscar de olhos que vai trocar essa aplicação. Então vai ter um período de transição. Como é que vai ser feito esse período de transição? E o último exemplo que eu acho muito interessante, talvez muitos de nós achavam que nunca ia sair do modelo gerente de banco te liga para te vender um produto que você não precisa, preciso resolver um problema na minha conta, vou na agência bancária, não preciso fazer por telefone, né? Ok, o Mandurinha não faz verão, então foi necessário que algumas empresas aí, incipientes, resolvessem mudar esse modelo dos bancos tradicionais. Então esse também é um ecossistema muito interessante, que foi necessário que um grupo de empresas começasse a bater de frente e a gente sabe como é que eles estão no nosso dia a dia hoje em dia, né? Poxa, mas ele veio aqui e só trouxe exemplos de grandes empresas, como é que eu posso atuar nesse ecossistema? Então, lógico, né? Deep Pockets sempre ajudam a gente, muito dinheiro, é muito mais fácil resolver esse problema de inovação e disrupção. Você vai lá e compra uma empresa pequena, você vai lá e compra seu concorrente, né? Mas aí existem várias nuances, vários tons de cinza aqui. Você pode começar simples, como eu falei. Vai lá, algo barato relativamente falando, bem ágil, contrata um produto ou um serviço, conecta na sua oferta e viabiliza ali para um cliente alguma coisa diferenciada. Vai lá, faz uma prova de conceito. Hoje o investimento em P&D nos novos mercados, ele é grande, mas ele é de ciclo longo e muito oneroso. Tá? Então existem alternativas. Eu, como empresa grande, eu vou olhar lá para o lado direito aqui do gráfico, né? Eu tenho um pouco mais de possibilidade. Eu, como empresa pequena, não é que eu não vou participar dessa oportunidade no novo mercado. Eu vou ser lá quem vai prover o contrato.
Eu vou prover o serviço da prova de conceito. Eu vou ser investido pelo venture capital dessa grande corporação. Então, existe espaço para todos os players nesse ecossistema de novos negócios participarem. E ali, naquelas duas vertentes, é onde tem acesso mais fácil, na minha visão, para novos mercados e novos negócios. Quando você busca uma parceria que complementa um gap, ou que aumenta a sua oferta, ou quando você encontra ali uma empresa que está aberta para receber capital de outra, né? O capital pelo capital, existem várias formas de você levantar. Mas o capital, quando traz conhecimento, tecnologia, troca de expertise, é onde você tem muito ganho e muita velocidade. E aí, voltando para algumas daquelas empresas que a gente falou anteriormente, olha que beleza que elas puderam construir. Então, a Tesla, por exemplo, ela viu que não vai ser fácil eu emplacar no maior mercado consumidor de carros de combustível fóssil, emplacar minha solução de carros elétricos. O que ela fez? Se juntou com a Panasonic para desenvolver baterias, né, que já tinha esse expertise, muito mais fácil fazer do que inventar do zero. Ela começou a desenvolver uma estrutura própria de abastecimento elétrico, por assim dizer, ao redor do país, mas viu que não seria sustentável. Então, ela construiu uma solução que permitia que concorrentes dela também pudessem abastecer seus carros nesses pontos de eletricidade. E mais interessante, a empresa SolarCity é uma empresa que fornece painéis elétricos. Porque, tudo bem, de repente eu posso encontrar ali prédio comercial, que é a realidade maior, que tem já pontos de carga, mas eu não faço isso em casa. Então, quando é que eu vou, no final de semana, fazer um passeio, eu fico frustrado porque não tem como sair de casa. Então, a SolarCity, ela fornece painéis solares para você ter um ponto de abastecimento em casa. A Amazon já comentamos, acho que os dois exemplos que eu queria trazer diferentes do que eu comentei mais cedo. A Amazon tem uma frota enorme de veículos de entrega, ela se juntou com a Stellantis para estudar como fazer veículos otimizados para essa tarefa, para essa missão. Preferência a veículos de consumo elétrico ou combustíveis alternativos. E o mais impressionante, quem pôde já, no passado, visitar a Whole Foods, que é uma cadeia de supermercados nível um pouco mais premium lá nos Estados Unidos, a Amazon era conhecida por vender produtos consumíveis, mas, vamos dizer assim, talvez de qualidade duvidosa, né? Alimentos não tão bons. Ela foi lá, comprou a Whole Foods, que trouxe para ela uma abertura para um mercado de produtos selecionados, produtos orgânicos, e que ampliou ainda mais a possibilidade dela de fazer entrega em diversos locais pela presença física. Né? Nas minhas pesquisas aqui, um case que surpreendeu foi a Samsung, que eu achei que só fazia eletrodomésticos, celulares. Eles têm uma empresa que já tem uma década de existência, que é a Samsung Biologics, que faz medicamentos. Né? Tem parceria com mais de 15 indústrias farmacêuticas. Ela tem produtos desenvolvidos próprios, mas também fabrica para outras empresas. Acho que não imaginaríamos que ela teria ali uma empresa dessa monta dentro desse grupo. A Apple tem um apetite muito grande, na verdade, onde ela não consegue comprar, que é o caso da Nike, ela se juntou, mas ela compra muito das soluções. Um case que eu conheci recente, né, a Siri, que é a assistente de voz, era uma empresa que foi comprada pela Apple, não foi desenvolvida in-house. Então, essa também é uma alternativa para quem tem muito dinheiro. E aí a Embraer, né, criou a empresa de carros voadores, fez uma joint venture. Esse é o case que eu vou mostrar aqui no final, só para mostrar como você pode trilhar um pouco a sua jornada para novos negócios. E a Exmobots é uma empresa líder na América Latina de drones. Desenvolve e fornece drones agrícolas e drones de defesa também. Tá. Mas, lógico, não é tão fácil fazer oportunidade de negócio em novos mercados. Depende muito de como você constrói sua interação com o seu case ali, seu parceiro, né? Imagina, uma empresa que é um elefante grande, é um navio lá interagindo com uma startup, é difícil dar liga, tá? Mas a beleza disso, a meu ver, é que ambas aprendem, né? A startup precisa de alguns processos bem estabelecidos da empresa grande, e a empresa grande precisa da agilidade da startup. Então,
da match fazer esse tipo de iteração, buscar uma nova oportunidade de negócio. Outros mercados, você pode ter um problema de complexidade, de regulação, regulamentação naquele mercado. O caso dos bancos digitais. Já existia ali uma regra bem clara de como era a operação de bancos. O que foi necessário? Entrar em conjunto ali muitos players e ajudar a construir como que ia ser o ambiente regulatório para essa nova visão desse mercado. E, naturalmente, a gente fala pouco, né, só lembra quando é ruim, né, o papel da liderança, dos líderes nas empresas. Então, muito importante esse equilíbrio entre, eu tenho uma visão de crescer, expandir para um outro horizonte. Tá bom, mas como é que eu vou executar isso? Como é que eu vou entregar isso? Então, a liderança é muito forte nessa hora e a decisão embasada por dados. Não adianta nada falar assim, hoje eu acordei, imagina o CEO de uma empresa, hoje eu acordei, eu faço avião há 30 anos, agora eu quero fazer helicóptero. Ou eu quero ir agora competir contra a Apple para fazer celulares. Não dá para fazer esse tipo de movimento só no achismo. É aí que o constante monitoramento dos indicadores é relevante, é algo muito importante a gente ter ali, porque os dados não mentem, as tendências estão ali, eu posso observar movimentos cíclicos e posso seguir e tomar benefício disso. E as grandes nos trazem também outros ensinamentos, para a gente não ficar preocupado de que só acertaram, Então, Tesla, Apple e Netflix, eles foram lá e construíram um ambiente mais favorável para eles poderem fazer as oportunidades de negócio além do que eles já executaram. Mas mesmo eles, Netflix, era uma uma rede de aluguel de DVDs. Viu que não ia sobreviver se não mudasse seu modelo de negócio. A Amazon falou, poxa, eu posso crescer muito mais saindo de um simples vendedor de produtos para participação no mercado de serviços. E a Microsoft é a mesma coisa. E aqui eu queria trazer para vocês o case que eu comentei mais cedo, que mostra trilhando um pouco daquela jornada de aprendizado, Então, a Uber Elevate, como eu falei, foi criada para pensar como resolver a mobilidade urbana. Na época, a Embraer tinha um grupo de pessoas, algo como uma década atrás, chamado de Embraer X, que eram para pensar puramente no que não era o dia a dia, certo? Que não era desenvolver avião, fabricar avião, suportar avião. É pensar o que eu posso ir além. Se juntou nesse grupo do Uber Elevate. A Embraer já estava de olho nos desafios aí desse século, até o meio desse século, que é reduzir as emissões de carbono, a grande preocupação nossa, nossa de todos, não nossa das empresas, nossa é como que a gente vai sobreviver esse século. Já tinha ali um vertical de inovação chamava Emissões Zero, em que viu a necessidade de começar a desenvolver motores alternativos ao motor de combustão para as suas aeronaves. Vai lá em 2 movimentos, cria a IVE, que é a empresa de carro voador, começou a desenvolver, estudar ali como é que eu faço esse veículo elétrico de voo, de decolagem em pouso vertical, e ao mesmo tempo falou, poxa, vou começar com uma prova de conceito. Vou pegar uma plataforma minha bem conhecida, que é uma aeronave de pulverização agrícola, vou substituir ali um motor e ver se dá match fazer essa tecnologia voar. Bem um trocadilho, vou ver se essa tecnologia voa. Com base nesse conhecimento, ela falou, ok, eu sei fazer coisas que voam. Eu preciso de um parceiro que me ajude a fazer coisas elétricas. E aí ela foi lá e encontrou no mercado a Nidec, talvez alguns de vocês conhecem, eles têm inclusive presença aqui na região sul. Eles são uma empresa japonesa, líder na produção de motores elétricos da mais larga variedade, Esse sistema de vibração dos celulares é um motor elétrico da Nidec, o motor do hard disk, que ainda existe, também é da Nidec, eletrodomésticos. Falou, vou me juntar a eles, em conjunto a gente vai conseguir desenvolver motores aéreos, elétricos, e aí vou fornecer para a empresa do grupo que faz carros elétricos. Isso é olhar a ponta do iceberg, me juntei com alguém que tem o conhecimento, eu tinha um gap de conhecimento, vou fazer um novo negócio. O que mais tem com isso quando você se junta com um player relevante no mercado? E essa que é essa das grandes lições.
Nidec, empresa líder no Japão e na região da Ásia e global em motores elétricos. A Embraer, majoritariamente, ela tem uma presença muito ocidentalizada. Então, quando eu me emparceiro com um nome forte do outro lado do mundo, eu aumento a relevância do meu nome também ao longo do mundo. Agora eu tenho acesso a um novo mercado, que é o mercado de eletrificação, que é uma necessidade que eu não tenho só hoje com os carros voadores. Mas eu já estudei, já fiz um roadmap tecnológico, que aí nas próximas 3 a 4 décadas, pelo menos, eu vou precisar de motores maiores para produtos maiores. Então eu começo ali com um produto mais simples, que tem toda a necessidade de segurança, qualidade que o mercado aeronáutico precisa, mas vou expandindo para esse crescimento. Então vejam bem, conectando os pontos ali anteriormente. A Embraer, como as outras empresas, eles têm uma visão estratégica muito bem definida, né? Já tem uma visão de longo prazo, ainda mais produto aeronáutico, são longos ciclos, eu sei aonde eu quero chegar, mas o mais importante é a execução. Eu sair ali do plano, buscar os parceiros certos, conseguir realizar as parcerias que são adequadas, que vão me resolver um problema não só de hoje, mas o problema dos próximos anos, das próximas décadas. Tá? E aí, para fechar aqui a minha palestra, eu queria só contribuir com vocês um pouco, né? Conheça bem as suas competências core. E o legal da abertura foi assim, isso é válido para as empresas e para nosso dia a dia, certo? Conheça o que você faz bem. O que a gente não sabe, a gente vai atrás e aprende. É a mesma coisa com as empresas, né? Conheça o que você faz bem, quais são seus gaps, se você quer ir para um outro mercado. Participe no ecossistema de inovação. Você, no mínimo, vai ter acesso aos sinais que você não consegue ter, que a sua empresa não consegue ter. Se você acha que não existe, cria esse espaço de discussão com seus parceiros, eventualmente até com seus concorrentes, porque você e eles vão batalhar ao longo de muitos anos por espaços que podem ser divididos, né? A Embraer e a Bombardier, a empresa canadense de avião, eles conviveram por praticamente 20 anos, cabeça a cabeça, cada um entregando um avião, o outro entregando o outro, até que em um momento a Bombardier foi comprada pela Airbus e a Embraer conseguiu abrir espaço em outros mercados. Então, é natural que ali ocorreu muita convivência, né? Era uma competição, lógico, né? Perante as companhias aéreas, quem compra o meu, quem compra o seu, tal. Mas existia uma convivência também, porque cada um ia trilhar seu caminho naturalmente. Colaboração é sempre a chave para a gente crescer. Não adianta achar que sozinho minha empresa vai crescer, né? A velocidade está aí para mostrar que eu preciso saber o que está acontecendo no meu lado. Gerir seus dados is a must, certo? Uma necessidade. Estamos aqui não só para reforçar isso, mas para lembrar. E monitorar os seus indicadores. Olha para dentro de casa que você vai ver a beleza do que você pode fazer e ir além. E aí a última frase que eu gosto muito, que é, se quiser ir rápido, vá sozinho, mas se quiser ir longe, vá junto. Tá? E assim que eu encerro minha palestra, eu agradeço demais a atenção de vocês. E também está aqui pelo 2º ano, fico à disposição para qualquer dúvida e conversa aqui pelos corredores. Aproveitem os 2 dias de evento. Muito obrigado.